magos, feiticeiros, os astrólogos, ele ficou logo sabendo que eles haviam planejado contra o rei para que todos dessem a mesma interpretação. E o rei não é muito bobo, né? Falou assim: tá bom, então eu tive um sonho e eu exijo de vocês a interpretação. Eles haviam forjado, ó, vamos falar a mesma coisa, porque aí acaba, não tem enigma nenhum. Se todos repetem a mesma interpretação, está encerrado o caso. E aí o rei, sabendo disso, falou assim: não, eu tive um sonho e exijo-lhes a interpretação. E eles: então diga, senhor rei, qual é o sonho e nós lhe daremos a interpretação. O rei falou: não, vocês terão que me dizer qual foi o sonho e também a sua interpretação, porque somente alguém que consegue ver o passado é que poderia exatamente falar o futuro. Quer dizer, falar o futuro, né? Sabendo, como é que pode? É muito fácil, irmãos. O que tem de feiticeiro hoje em dia, sem futuro, que fica querendo adivinhar as coisas, não é brincadeira não, são muitos. E então os magos, os feiticeiros, os astrólogos começaram a ali tentar invocar, chamar, esfregar o olho para ver se via alguma coisa, mas nada. E ao cabo de um tempo o rei falou assim: olha, se vocês não adivinharem, porque eles haviam, né, armado contra o rei a interpretação, então o rei sentenciou a morte a todos os sábios que haviam em Babilônia. E então, chegando próximo do dia, o que aconteceu? Nenhum deles era capaz. Olha o que os magos falaram para Nabucodonosor. Veja aí no capítulo 2, versículo 10, né? Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Vejam, então o rei, depois de ter sentenciado todos os sábios à morte, a Bíblia diz que havia um sábio em Babilônia, não sábio como os demais, mas é porque era um homem cheio do Espírito de Deus, e um homem que tinha os dons, né, de interpretar os sonhos, que era Daniel, juntamente com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E eles também estavam incluídos daqueles que iriam morrer, porque eles faziam parte dos sábios de Babilônia, porque eles foram levados cativos. Então o rei os colocou neste grupo de pessoas inteligentes que pudessem instruir o rei em situações como esta. E então Daniel pediu um tempo ao rei, falou: rei, eu lhe trarei a interpretação. Diz a Bíblia que Daniel e seus 3 amigos foram orar ao Senhor e pedir a Deus que o Deus do céu, o Deus eterno, pudesse falar ao rei Nabucodonosor qual era o sonho e qual era a sua interpretação. E diz a Escritura que Deus então mostrou em visão a Daniel o sonho. O mesmo sonho que Nabucodonosor teve foi mostrado a Daniel em visão, e a ele também foi concedida a revelação. Veja aí comigo, a partir do versículo 20, como que Daniel, ele diz, né? Versículo 19 em diante: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha como é que ele disse: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E então, a partir do versículo 36, Daniel, diante do rei de Babilônia, traz a interpretação. E assim vem: este é o sonho, ou melhor, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo
e eis aqui uma grande estátua. E aí ele passa a narrar esse sonho que nós já mostramos para os irmãos. Versículo 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. E a interpretação, queridos, hoje para nós, muito simples, né? É certo que para eles, naquele tempo, talvez só para Nabucodonosor, talvez tivesse algum sentido imediato, mas eles não podiam compreender como poderia suceder estes reinos, né? Cada uma parte da estátua, cada um desses materiais, sendo ou representando um reino que haveria de suceder o outro. Versículo 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Irmãos, começa aqui uma revelação muito profunda, uma revelação muito pertinente para nós nesses dias, porque essa imagem, ela representa reinos, reinos que a partir da cabeça de ouro, que Daniel diz, tu, ó rei, és a cabeça de ouro, o ouro representando ali o império babilônico. Quando diz tu, ó rei, és a cabeça de ouro, então nós estamos nos situando nessa profecia a partir do império babilônico, porque seguirão aí uma série de reinos que vão nos levar até o quinto reino, que é o maior de todos os reinos, e que este não passará a nenhum outro povo, que será o reino milenar, que é o reino de Cristo. Aí o versículo 39 diz: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Veja, queridos, como que as coisas são claras. O Império Babilônico, cabeça de ouro. Após ele viria um outro reino, e então um terceiro reino, e então um quarto reino, e então um reino dividido. Hoje, quando nós lemos a Escritura, e nós olhamos para a história, nós podemos muito facilmente identificar quais são esses reinos que se seguiriam, porque depois de Babilônia, ascendeu ao poder a Média e a Pérsia, razão pela qual é simbolizado ali pelos dois braços da estátua, que seria um reino inferior, não inferior em força, mas um reino, porque se fosse reino inferior em força, então quanto mais descesse, mais fraco em força seria, não é verdade? Mas as pernas de ferro é um reino muito forte, como diz o texto sagrado. Quando diz um reino inferior, é porque vai havendo uma degradação política, uma degradação moral, com respeito mesmo aos pecados. É tanto que nós vamos verificar que hoje a humanidade vive um caos, quando comparado ao passado. Então, nós temos a Babilônia, então a Média e a Pérsia, e depois a Grécia. São os reinos que vão ascendendo e vão conquistando. Babilônia caiu quando Ciro, o grande, conquistou Babilônia, rei da Pérsia, né, com o auxílio da Média. E então vem Alexandre o Grande, por volta do ano 300, né, e 21, 320, e ele conquista a Média e a Pérsia, todo o reino também de Babilônia, que estava nas mãos dos persas. E aí vem o tempo do período, o período dos gregos, né? Os gregos macedônicos, na pessoa de Alexandre o Grande. E então nós vamos verificar que tão logo nós entramos nas páginas do Novo Testamento, no nascimento de Cristo, já era o tempo de Roma, as pernas de ferro. Então os reinos vão acontecendo um após o outro. E então, eu cheguei em Roma e falei assim: pastor, mas se no tempo de Cristo era Roma, e qual é o reino que governa hoje?
qual é o reino que governa hoje? Porque Roma me parece, como alguns assim pensam, um reino já ultrapassado e antigo. Alguns falam, não, hoje são os Estados Unidos. Sim, poderia ser uma economia mundial, né? Agora veja, essa Bíblia diz que depois do quarto reino, que era Roma, haveria de ter um reino dividido em parte de barro e em partes de ferro, porque Roma, ela foi destruída, ela foi invadida pelos bárbaros, né? As muitas tribos bárbaras que ali estavam em volta do Império Romano foram subindo e foram ganhando, conquistando os territórios que hoje constituem a atual Europa, com seus países ali, que são o antigo Império Romano, dividido em parte de barro, em parte de ferro. É certo que desde Roma para cá, o Império Romano, ele permanece. O mesmo Império Romano e seu espírito, ele continua. Haja vista que o direito é o quê? É romano? É grego? É brasileiro? É português? É o quê? O direito é romano. E a economia? E a economia é o quê? Vocês querem falar romano, mas não pode ser romano. E por que não é romana? Os Estados Unidos não é romano? Hã? O que é os Estados Unidos? Não é uma extensão da Inglaterra? Não são os ingleses que saíram na época para construir um novo mundo? E eles trazem, os Estados Unidos hoje nada mais é do que aqueles que, sendo ingleses, saíram e trouxeram uma extensão, uma continuação romana. São considerados certamente independentes, separados, politicamente falando, mas prevalece ainda uma extensão do Império Romano, até porque a Inglaterra fazia parte do Império Romano antigo. E de sorte que a política e a economia sendo romanas, o direito sendo romano e a religião. A religião é o quê? É romana? Tem certeza? E a religião é romana. Ainda que nós não vivamos em um tempo de um Império Romano, né, chamado Império Romano, mas o seu espírito, ele continua e perpassa todas as nações. E, portanto, nós vivemos hoje exatamente nos pés da estátua. Nesse momento em que o Império Romano, ele está todo fracionado, fragmentado, como ali a União Europeia, e o seu espírito perpassando todas as nações no campo da política, no campo da economia, no campo da religião. E agora, faltam os 10 dedos da estátua. Leia comigo rapidamente, aqui no capítulo 2 de Daniel, versículo 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. E aqui a Bíblia faz então menção aos 10 dedos da estátua. Sendo os pés um reino dividido, os 10 dedos vão assumir aqui uma parte muito importante na profecia. Porque quando nós fazemos o diálogo do livro do Apocalipse com o livro de Daniel, nós vamos reencontrar este número 10 lá no capítulo 13 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, capítulo 13, por favor, e verifique como que a Bíblia nos fala destes dedos da estátua, ou deste número 10, presente aqui, numa metáfora muito semelhante. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aí surge aqui a figura da besta, chamado, a besta do Apocalipse 13, que muitos o identificam diretamente com o anticristo. Mas vamos por etapa. Para nós entendermos que besta é essa que emerge aqui do mar, nós temos que fazer então um diálogo com o livro de Daniel. Porque quando João escreve